Nós perdemos o Campeonato Baiano, mas temos uma temporada inteira pela frente para a gente poder discutir. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a partida de ontem na final do Campeonato Baiano, a final Bavi aí, né? E eu queria discutir algumas coisas que aconteceram dentro de campo e extra-campo também. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, porque o seu like ajuda demais aqui a gente. O seu like mostra para o YouTube de verdade que você está curtindo o nosso conteúdo. Isso faz com que a gente possa continuar criando aqui e aumentar a nossa comunidade aqui no Diário do Leão. Então eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever. Estamos com a meta aí de bater 1.500 inscritos. Estamos quase chegando em 1.400. Então eu peço para você ajudar a gente aí se inscrevendo, compartilhando o canal e deixando o seu like. Bom, vamos pro vídeo agora. Seguinte, meus amigos, na partida de ontem, o Vitória, vamos falar aqui primeiro do primeiro tempo. Primeiro tempo, já quando começou a partida, a gente já sabia que o Vitória tinha alguns erros, né? O Vitória errou na escalação, tanto que mudou no segundo tempo, e no segundo tempo a gente melhorou. O Vitória errou em algumas táticas, e tudo isso a gente sabe que influencia. O Carpini, ele entrou com Rato como titular, sendo que Rato nas últimas 2 ou 3 partidas saiu ou no segundo tempo ou antes dos 10 minutos do segundo tempo. Isso já é um indício que ele não estava com ritmo para ser titular, meus amigos. Não estava com ritmo. Só de lembrar, eu já me estresso. Eu me estresso aqui com isso. Não pode acontecer. Se o cara não tá com ritmo para ser titular, ele não é titular, acabou. Quer usar ele no segundo tempo? Ok, você pensa. Mas não coloque ele como titular, mano. Não coloque não, pelo amor de Deus. Mas enfim, depois disso tivemos algumas situações que o Vitória conseguiu, entre aspas, anular o Bahia e o Bahia conseguiu anular o Vitória. Por que, entre aspas, João? Porque o Bahia não se propôs a atacar. O Bahia não quis atacar. Então é por isso que eu falo que entre aspas, porque o Bahia fez o que quis, que era defender. Só que defendeu bem o Vitória. Tanto que o Vitória não teve chances assim efetivas criadas, né? Teve uma que foi no final do primeiro tempo e uma bola parada. A gente não pode contar com bola parada para resolver situação muito menos em clássico Bavi. A gente não pode. Aí chegou o segundo tempo, já com algumas mudanças. A gente já... o Vitória entrou com Claudinho no lugar de Cáceres, que na minha opinião tinha que ter sido titular. Eu sempre falo bem do Claudinho aqui. Eu acho que o jogo de ontem permite vocês a me inocentarem dessa vez, né? Que Claudinho é para ser titular do Vitória. Claudinho, ele tem que ser titular do Vitória. Eu acho isso muito importante, a gente ressaltar. Não tenho nenhum problema com Cáceres. Cáceres é um jogador correto. Só que a gente precisa de um jogador que faça além do feijão com arroz. A gente precisa de um jogador que crie. Inclusive, o gol ontem foi de Claudinho. Em um cruzamento que foi gol. Mas ele que estava chegando e estava criando as jogadas. Então, assim, a gente tem que ter noção de que ele ajudou, contribuiu pra gente, pelo menos, marcar um gol na era Carpini contra o Bahia. Porque, fora isso, meu amigo, foram 4 partidas, 2 empates, 2 derrotas, 5 gols. A gente levou 5 gols e fez 1. Foi um 2-0 na segunda etapa do Brasileiro do ano passado. Foi um 2-0 no primeiro jogo dessa final. Foi um 0-0 nas primeiras rodadas e 1-1 no segundo jogo da final. Então a gente tem que ter noção disso aí, que não tá sendo muito efetivo. Já vamos falar aqui de arbitragem, antes de seguir aqui no tópico. O árbitro ontem estava com medo de se comprometer, meus amigos. O árbitro ontem, não tô dizendo que a arbitragem iria mudar completamente o jogo, não, nada disso, eu estou falando da arbitragem, reclamando da arbitragem. Ele estava com medo de se comprometer, eu não entendi isso. Ah, porque um jogador já tem amarelo, não é porque a bola bateu na mão dele, mesmo não sendo braço de apoio, não vou dar amarelo para ele? Como é isso? Não existe. Se o jogador não é braço de apoio, é em outro que está aberto no chão, a bola vai, muda a trajetória porque bate na mão dele. Qual a lógica de não dar o amarelo? Para expulsar ali porque ele já tinha amarelo. Qual a lógica? Eu não entendi. É para não se comprometer. Acho que vocês concordam comigo. E isso aí foi assim, não deu. O goleiro do Bahia não ter tomado o amarelo por cera foi um absurdo. O erro não é do goleiro, o erro é da arbitragem. Porque o goleiro tá fazendo certo, ele tá segurando o resultado.
O que eu tô dizendo, o Bahia não se propôs a atacar. E o Vitória sofreu com isso. Por quê? Porque não conseguiu ter efetividade, como a gente esperava. De ter um 2-0, de ter um 3-1 ali, para conseguir levar os pênaltis com esses 2 gols de diferença. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Agora, voltando a falar de Carpini, né, da escalação. Tirou o Rato com 6 minutos. 6 minutos. Tirou o Rato. Eu não entendi. É muito complicada essa situação, porque é um jogador caro. E a narração até falou, não, ele deve estar nervoso, que não sei o que lá. É um jogador de Copa do Brasil, meu amigo. Ele não tem que estar nervoso nem aqui nem na China. Ele não pode, não é? Ah, mas João, isso acontece. Isso aconteceria se fosse um Felipe Cardoso, que acabou de chegar no Vitória, lá. Outra coisa é o Wellington Rato, que um destaque de sua carreira é um golaço contra o Corinthians na Copa do Brasil. Você me entende? Não pode acontecer isso, né? Não pode. E, enfim, continuando aqui falando de Carpini, um absurdo Carpini ir pra cima do assistente, querendo brigar com o jogador do Bahia. Isso não é exemplo de liderança não, Carpini. Não é, velho. Me desculpe, não é. Se um dia você chegar a ver esse vídeo aqui, eu lhe digo, não é exemplo de liderança. Um técnico não pode fazer isso. E quando você estava fazendo isso, Ceni estava ali do outro lado, estava ali do seu lado, chegando para Claudinho. Pô, parabéns. Ó, jogou muito. Bicho, dava para ler o que Ceni estava falando na TV. Dava para ler, fazer leitura labial. Chegou pra Janderson, parabéns, não sei o que lá e tal. Abraçou os jogadores, tirou o jogador do Bahia, tirou o jogador do Vitória para não brigar. Falei, meu Deus do céu, meu técnico tá brigando. Difícil. Como se não bastasse isso, não teve coletiva por opção conjunta, ou seja, direção e comissão. Não teve coletiva. Foi o quê? Ficou com medo de PH? Abraço pro PH aí, que PH já até apareceu aqui, que se inscreveu no meu canal. Um abraço pro PH, sempre pontual nas perguntas. Você tava com medo de PH? Por quê? Porque você falou que a gente podia chegar e votar em alto nível, chegar e ganhar, porque no Barradão era diferente. Nem a vitória você conseguiu, Thiago Carpini. É isso. Nem a vitória você conseguiu. Porque a gente foi um empate. Gente, não se enganem que foi 1-0, não. Foi 1-1. Foi 1-1. O jogo acabou, literalmente acabou, no gol do Bahia. Porque foi uma confusão generalizada. E nessa confusão, como é que Thiago Carpini vai chegar pra Zé Marcos e falar, Zé Marcos, não pode brigar, velho. Não pode chegar dando soco, arma pra bater, não pode. Ele vai falar, ô professor, me desculpa, mas você tava querendo brigar também. Você tava ali pra... Você segurou a camisa do jogador, você empurrou o assistente, tudo. Como é isso? Você entende? Não dá. Não dá pra manter desse jeito. Não tô pedindo a cabeça de Carpini, longe disso. Eu acho ele um ótimo técnico, apenas não achei correta a atitude dele, beleza? Enfim. Eu acho que de todos os cenários de derrota, esse foi o pior. E ainda ouvi de Fábio Mota que a gente estava no planejamento chegar à final e chegamos na final. E que temos até 10 de abril para trazer jogadores. 2, 3 jogadores ele espera trazer. Ô, Fábio Mota, hoje é dia 24 de março. Era para o jogador ter chegado há 10 dias. E assim, 10 dias atrás você já estava atrasado. Porque no dia que abriu, ela já era para ter anunciado. Você demorou para anunciar Felipe Cardoso, velho. Tá ligado? A conta não fecha. Mas enfim, fazer o quê, né? Perdemos o bicampeonato, né? Perdemos o título. Mas temos jogo contra o Motoclube. Depois temos jogo do Brasileirão contra o Juventude. Depois temos estreia na Sul-Americana. É um calendário extenso. E a gente está só começando. Se você se estressou, se prepare que tem muito mais estresse pela frente com o nosso Vitória. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mesmo que você não tenha gostado do resultado, eu espero que você deixe o like aqui pelo trabalho, porque ajuda demais a gente. Eu demorei para gravar porque eu estava estressado com isso, meus amigos. Eu estava estressado, você não tem nem noção. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal, um vídeo um pouco diferente hoje, como vocês estão vendo. Mas é isso. Até a próxima. Valeu e tchau.